Bom, acho que a gente já pode, só fazendo um esquenta aqui. Eu vou pedir novamente para que quem entrou agora deixe o áudio desligado. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer aí no meio do caminho. A gente vai fazer as perguntas e jogar para os palestrantes hoje. E se vocês quiserem também, no final, a gente vai deixar também um tempinho para a gente estar discutindo, mas a gente também pode ir jogando no decorrer da nossa discussão hoje, tá? E eu queria agradecer a presença aqui de todos, principalmente aqui do pessoal da Simplus, One Word Think, que está promovendo essa discussão, esse debate hoje. Hoje a gente tem aí 3 grandes nomes, né? Cristine Pereira, CCO da Kantar, Hugo Becklin, cofundador e chairman do Instituto do Capitalismo Consciente Brasil, Wellington Machado, que é o CEO da Simplus e General Manager Latam na One Word Think, e meu nome é Sandra Takata, eu sou sócia da Core Group de Comunicação e Marketing e sou vice-presidente do Instituto Mulheres do Varejo. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, até porque após a pandemia outros valores vieram à tona, né? A gente vai falar um pouco de como satisfazer os consumidores mais conscientes. E é certo que nós consumidores, a gente despertou uma nova consciência de compra. Nós já tínhamos um nível de exigência, até por causa da internet, que a gente começou a pesquisar e a procurar preços, enfim, e a gente agora passa num outro patamar a buscar muito mais que qualidade e preço dos produtos e serviços, né? A gente começou a levar em consideração a sustentabilidade do produto, os selos de origem, as informações presentes nos rótulos, um atendimento excelente, o prazo de entrega, o comportamento mesmo da marca, bom, entre outras tantas exigências, né? E hoje aqui com esses nossos 3 convidados, a gente vai aí discutir de um lado, a gente vai falar da questão dos negócios e da importância de um mix desse novo consumidor para os selos, a comunicação do produto. E do outro, uma questão extremamente importante, que é a mudança de mindset em toda a cadeia aí para atender esse novo consumidor consciente. E para iniciar esse nosso bate-papo, então, eu chamo aqui Cristine Pereira, CCO da Kantar, especialista em comportamento do consumidor. E, Cris, assim, para começar o nosso bate-papo de hoje, o que o consumidor brasileiro hoje mais busca nos produtos? Olha, primeiro, bom dia a todos, viu? Obrigada pelo convite, Sandra, Hugo, Wellington, Jane. Aqui, quando a gente fala aqui do consumidor cada vez mais consciente, o que ele busca principalmente é ter mais informações. Tá? Como você comentou, Sandra, a complexidade que a gente está, ainda mais no mundo pós-pandemia, algumas tendências deixaram muito claras. E aqui, essa informação em geral, que eles já gostavam, mas acentuou-se mais, em termos de composição dos produtos, valores nutricionais nos rótulos, cada vez ele está buscando mais informações, e principalmente nessas categorias de alimentos e bebidas que levam para a mesa. Tá? Aqui eu tenho alguns dados, a gente realizou na Kantar uma pesquisa o ano passado, que a gente viu muito claro crescer esse S, que a gente vai falar de saudabilidade, que a gente fala, o consumidor já estava cada vez mais exigente, né, buscando sempre que simplificasse, exigia da indústria do varejo, está simplificando a vida deles, está satisfazendo, está surpreendendo, mas com esse momento pós-pandemia, e nesse momento de ficar dentro de casa, cresceu, ficou mais exigente, mais consciente nessa maior preocupação em ter essas informações nos rótulos dos produtos. Tá? Então, nessa pesquisa, a gente tem 75% dos consumidores brasileiros
buscam produtos com menor teor de gordura, cerca de 70% com menor teor de açúcar, com menos conservantes. Então, essa busca dessa informação e eles demandando esse tipo de informação nos produtos veio muito forte. Tá? Então, esse S de saudabilidade ficou muito claro. Então, a gente vai incluir nesse consumidor mais consciente para satisfazer as necessidades deles, que é a sua questão, é ter cada vez mais, muito claro, fornecer mais informações, comunicar melhor o produto que ele está adquirindo. Que a gente fala agora nessa jornada de compra e consumo muito mais consciente. E tem um exemplo aqui nessa pesquisa que, caso o produto diga na embalagem que ele é natural, o consumidor espera que esse produto tenha menos conservante. Tá? Então, fica muito claro essa busca dele de ter essa transparência nas informações do produto. Tá? E outra informação que eu gostaria de... Quando ele analisa informações dos rótulos dos produtos, mesmo que aqui no Brasil ainda ocasionalmente, cerca de 1/3 dos consumidores estão analisando, mas eles estão muito focados e ficam de olho se esse teor de gordura, teor de açúcar, conservantes. Então, ter esse tipo de informação hoje é relevante. Você está no mudo, Sandra. É a frase que a gente mais ouve ultimamente. Não, essa questão, por exemplo, que agora também tem uma nova lei de rotulagem aí presente, né? Então, isso é muito importante para a cadeia toda ficar ciente de que é muito importante trazer essas informações e trazer informações verdadeiras. Né? Exatamente. E aí, passando para você, Wellington, vocês aí da Simplus, né, vocês criaram aí uma plataforma aí para captar, levar as informações dos produtos para as indústrias, né, para os varejos, consumidores. Como é que as empresas estão se adaptando às novas exigências? Vocês que têm os selos cadastrados, como é que você está vendo isso? Oi, Sandra. Bom dia a todos, né? Hugo, Cristine. Bom, como a Cristine falou, todo mundo busca informação, e aqui a gente até tem um viés aqui de talvez falar um pouquinho mais sobre algumas informações específicas, como selos e tudo mais, mas de maneira geral, a busca por informação aumentou, né? Então, a indústria vem, sim, investindo mais nisso, mas com um foco maior justamente naquilo que é a diferenciação, né? Então, por exemplo, origem do produto, se é orgânico, vegano, porque são diferenciais que atendem nichos, né? Atendem desejos específicos, né? Se ele é sustentável e, obviamente, questões legais, né? Tipo, as informações sobre reciclagem, tabela nutricional, ingredientes e assim por diante. Acho que o ponto principal é que a informação, ou como a gente gosta de falar, o conteúdo em relação ao produto, assume um protagonismo, né? Numa estratégia de buscar os consumidores com informações relevantes, né? E aí, sendo mais específico na sua pergunta, né? Hoje, por exemplo, na nossa plataforma, a gente tem em torno de 350 selos e menções. Né? Então, por exemplo, um selo de orgânico, menções que podem ser, sei lá, talvez uma das coisas que foi muito citada aí nos últimos anos é ovos de galinhas criadas soltas, né? Não necessariamente tem uma certificação e um selo associado, mas existe a menção, e essa menção ela tem um papel, obviamente, de comunicar uma prática, mas também busca atingir um público que quer aquele tipo de produto, né? E, obviamente, isso tem sido possível por conta da tecnologia, automação, que possibilita, né, a gente capturar e distribuir essa informação de maneira muito rápida para ser consumida pelo cliente, né, pelo consumidor final, né? A gente pode informar coisas com muito detalhe, né, tipo, o
pH da água, as dimensões do produto, e o consumidor está muito ávido e, logicamente, a indústria está respondendo a isso e, em alguns casos, ela está até à frente já, comunicando mais do que a busca do consumidor, porque ela justamente quer se diferenciar. Aí, Wellington, aproveitando, você está falando da questão dos ovos, por exemplo, com galinhas soltas, né? Aí eu passo a bola para você, Hugo, que se de um lado a gente tem um consumidor exigente em relação com como elas estão se comunicando, em questão da saudabilidade, a procura do rótulo, mas há uma busca das pessoas também se identificarem. Então, a gente está falando aí das galinhas criadas soltas, da questão, né, de sustentabilidade. Há uma busca das pessoas se identificarem aí com um propósito, com uma causa. Como é que vocês aí do capitalismo consciente têm visto isso nesses últimos tempos? Primeiro, Sandra, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Cris, Wellington, é um grande prazer estar compartilhando com vocês e com todos que estão nos ouvindo aqui. E a vocês que dedicaram esse momento para estar participando dessa live. Eu queria agradecer também, porque o que a gente mais tem é live, webinar e tarefas domésticas. Então, estar nessa nossa é um super privilégio para nós. Tá? Justamente. Falando das galinhas, por exemplo, soltas, a Fazenda da Toca é uma empresa capitalista consciente, associada e Sistema B também, e que começou um forte movimento com esse processo das galinhas soltas, que é o conceito de well-being dos animais. Então, acho que é uma das questões que nós estamos falando, e hoje uma das grandes menções que nós estamos trazendo ao modelo, trabalhar efetivamente com os pilares, que tanto estão se falando de ESG, que são ecossistema ambiental, social e governança, e que nós, no capitalismo consciente, temos falado do inverso, ou seja, das empresas deveriam trabalhar com GSE, ou seja, primeira governança estruturada, com propósito, com valores, tá? E que, a partir daí, conseguisse efetivamente mudar a sua determinação, mudar a sua vocação, de tal maneira que todos os investimentos no S do social e todos os investimentos no E do ambiental fossem sustentáveis, verdadeiros, transparentes e éticos. Tá? Então, baseado nisso, as empresas têm feito um movimento, seja as industriais, e aí vem de uma questão de ter efetivamente propósito. Porque um dos grandes problemas quando se fala de consumo consciente é dizer o seguinte, vou vender menos. Tá? Então, é um motivo natural que as indústrias, e principalmente o varejo brasileiro, que está alguns quilômetros atrás da consciência nesse aspecto, considerem que as grandes ações comerciais, as grandes leve 3, pague 2, cara, eu não parei para pensar se o cliente precisa daquilo. As grandes ofertas de frutas, legumes e verduras no meio da semana e no final de semana, que eu empilho um monte de produto, estrago o produto, baixo a qualidade dele, empurro para o cliente gerar um desperdício alimentar na casa dele, com mais de 64 milhões de brasileiros agora, após o primeiro ano de pandemia, vivendo de insegurança alimentar, tem coisa errada. Não é? Então, eu acho que a gente tem que olhar a questão das empresas com propósito que acreditem que, efetivamente, comunicar de forma transparência, de forma ética e firme, que aquele produto tem isso, trabalhar para melhorar a saudabilidade do produto. E aqui não entra a questão de ser light ou ser gordo, tudo mais. Eu lembro uma vez de uma palestra maravilhosa lá no Capitalismo Consciente Americano que eu tive, da CEO daquele Cinnamon Roll, que é uma tentação o negócio. Sim. E aí alguém levantou lá e falou assim, mas como você está aqui no Capitalismo Consciente falando de um negócio que engorda? Ela falou assim, todos nós precisamos de um momento de indulgência também. Então não é para comer de manhã, de tarde e de noite. É para ter aquele momento de indulgência.
Então, acho que nessa questão, as pessoas têm que ter a sua elevação de consciência. Quando você fala de propósito, Sandra, é uma questão complexa, porque Mark Twain, o escritor americano, lá atrás, nos anos 1800, escreveu que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce, porque senão a gente nem estaria nesse papo gostoso aqui, certo? E o dia que a gente descobre, os raios, o que eu vim fazer aqui. E eu tenho, né, o desafio, pelo amor de Deus, não é arrogância, hein? De desafiar o Mark Twain, de dizer o seguinte, não são 2 dias. O primeiro dia é inevitável, você nasceu, pumba, tá aí. O segundo dia são mais de um, porque o processo de descoberta do seu propósito é a evolução da sua própria consciência. Então, você vai descobrindo ao longo da sua jornada de vida. E aí, se você descobre esse propósito e, principalmente, alinha um propósito à companhia, à empresa, você começa a ver isso. O que a gente mostra no capitalismo consciente? É que as empresas conscientes, como cuidam de todos os stakeholders, as partes interessadas, de forma equânime, ou seja, eu não estou dizendo que eu não tenho que maximizar o retorno e o lucro do acionista, mas para fazê-lo, eu tenho que gerar riqueza para todos os stakeholders enquanto eu faço esse processo. O que a gente não admite é que a riqueza do acionista seja às custas da dor, do sofrimento, e da tristeza e da miséria de qualquer outro stakeholder. Então, se isso acontece, o equilíbrio já começa a acontecer naturalmente. E as pessoas, o que a gente tem visto nos nossos vários estudos e pesquisas, inclusive de empresas humanizadas, e aqui no Brasil, são que essas empresas, mais do que conquistarem o share of wallet, né, a fatia da carteira do cliente, conquistam o share of heart, que é a fatia do coração do cliente. Então, quando eu for fazer uma escolha consciente, eu vou levar em consideração muito mais do que só o rótulo, tá? Eu vou levar em consideração toda a história que está por trás disso, né? Sandra, precisa avisar aqui que as pessoas que receberam o seu convite, tá todo mundo entrando como Sandra Takata. Pessoal, acho que eu... Podem se renomear. Isso que eu ia falar, o pessoal está é a parte mais cheio divertida do evento de hoje. Todo mundo recebeu um link, e eu acho que o link foi com o meu nome. Então, se vocês quiserem renomear, vocês vão na sua imagem, lá no cantinho, tem 3 pontinhos e renomeiem os seus nomes, que senão vai todo mundo aparecer como Sandra Takata hoje. A gente brinca que japonês é tudo igual, mas agora é um monte, né? É, todo mundo. E, Hugo, você está tocando num ponto que é também financeiro e é muito legal. E eu queria que, Rê, se você pudesse mostrar, tem 3 slides que a Cris vai mostrar, que justamente são números comprovando o que o consumidor está buscando. E aí completa com o que o Hugo está falando dessa questão do retorno financeiro também, né? E que fica tudo interligado. Aí, Cris, eu passo a bola para você falar, e depois a gente continua com o Hugo tocando essa questão, né, da importância do... Foi no módulo a apresentação aí, para ficar maiorzinho. Aí, Rê. Cris, manda, o áudio está fechado, pode abrir. Joia! Então, aqui, exatamente a importância que o Hugo falou, eu vou contextualizar aqui do propósito claro, que o consumidor demanda das empresas esse propósito claro. E aqui é legal que eu tenho essas informações aqui, que a gente compilou de toda a nossa base global que a gente tem da Canta, quando a gente fala de valor de marca, e aqui é interessante que a gente foca em 3 coisas, quer dizer, o consumidor demanda, eles colocam 85%, acham importante comprar produtos de empresas que abraçam mesmo, que apoiam causas com que se preocupam. Tá? Então, que seja genuíno mesmo, tá? De colocar até o óculos aqui, com essa preocupação de empresas que estão preocupadas aqui, que a gente vai estar falando muito com a sociedade. Aí entra aqui o S de sociedade. Mas o que é mais interessante, que aqui, como o Hugo comentou, você tem uma jornada mais holística, que não adianta só a empresa hoje, quando a gente fala de consumo consciente, essa interdependência em toda essa jornada de compra e consumo é importantíssima. Você não pode focar só no externo.
Primeiro, você tem que focar cada empresa, saber qual é o propósito da minha empresa, e estar muito alinhado com todos os seus colaboradores. Por quê? Porque depois a gente tem aqui, os funcionários preferem essas empresas que têm esse propósito claro, principalmente quando a gente está falando, né, na geração nova, dos centênios, de milênios, eles têm esse nível de conexão muito forte. Quer dizer, eles querem trabalhar numa empresa que tenha esse fit, como falou, que eles efetivamente vistam a camisa. E aqui é interessante que a gente aprofunda muito, eu vou só resumir, essa preocupação também que antes a gente aplicava muitas pesquisas aqui no Brasil sobre o nível de satisfação dos nossos clientes. E agora a gente começa a aplicar pesquisas, como é que é o nível de satisfação dos nossos colaboradores. Porque, às vezes, a gente investe milhões em comunicação, né, focando o mercado externo, e depois, dentro da empresa, e todos os nossos pontos de contato dos nossos colaboradores, eles acabam sendo promotores da nossa marca. E quando a gente ganha muito, porque quando a gente tem, primeiro, esse dever de casa, a gente vê, e isso, eu tenho aqui números que enfatizam isso, é 3 vezes mais provável que as pessoas permaneçam quando trabalham em empresas com propósito. Tá? Então, essa cadeia aqui dos funcionários, colaboradores, é super importante. E aí você vai fazer esse círculo virtuoso. Os funcionários satisfeitos, sendo promotores, porque está claro o propósito, eles têm esse fit, que isso também é super importante, porque se não tiver também, é melhor buscar outro caminho, porque hoje esse nível de conexão é relevante. Então, aí vai gerar os consumidores mais, e o que é legal também é que acaba impulsionando o desempenho financeiro. Essas empresas com propósito, aqui a gente trabalhou com toda essa base de dados, com as empresas que têm esse propósito claro, crescem cerca de 2 vezes mais rápido das que não têm. Então, aqui eu acho que contextualiza muito forte nesse slide qual é a importância do propósito. Cris, antes de entrar, permite que eu faça um comentário aqui? Claro, por favor. No estudo que gerou a criação do capitalismo consciente lá em 2007, chamado Firms of Endearment, ou Empresas Humanizadas, a gente trouxe para o Brasil esse estudo e, junto com o professor Pedro Paro, da USP de São Carlos, ele desenvolveu a pesquisa Humanizadas de 2018 e 2019. 1.115 empresas, 50% do PIB a gente botou nessa pesquisa e saiu lá no funil, no final, 59 no total e 22 que foram até o final da pesquisa. Quais foram os resultados que reforçam o que a Cris falou, tá? Das empresas humanizadas, os colaboradores são 229% mais engajados do que a média das 500 maiores empresas brasileiras. Consequentemente, eles cuidam melhor dos clientes, que são 234% mais fiéis do que da média das 500 empresas. Por consequência, o resultado para o acionista, no longo prazo, 16 anos que nós estamos falando, foi de 4 vezes maior que a média das outras empresas. Perfeito, perfeito, Hugo. Tudo se encaixando para mostrar justamente o que você está mostrando nesse quadro agora, né, Cris? Que aí agora... A questão do propósito social, né? Aqui só foi interessante que durante a pandemia, no ano passado, a gente foi acompanhando, né, como é que estava, né, esse nível de... Como é que estava o consumidor, né? O que ele estava buscando. E aqui é interessante que a gente acompanha muito quando a gente fala de atributos de marca, valor de marca, quando a gente trabalha com as etapas de desenvolvimento da marca e o impacto, que são esses 2 eixos, né? O eixo X aqui é etapas de desenvolvimento da marca, e o outro é impacto na entrega das marcas, aí a gente sempre tinha aquela evolução, né, de atributos funcionais, depois emocionais e depois aspiracionais. E agora entrou esse novo atributo que tem que estar na pauta das empresas, tá? De saber exatamente esse social, porque o propósito social, aqui a gente sabe, tem longo caminho, não é fácil, mas pelo menos entrar no nível de discussão. Tá? Porque hoje o consumidor está exigindo isso, né? Essa preocupação. Quando a gente aplicou aqui no começo de março, a gente estava acompanhando
aqui a evolução, quando a gente perguntou o que os consumidores esperam das marcas, a gente tinha na primeira onda aqui 21% que ajudem no dia a dia dos brasileiros. Depois foi crescendo para 28%, chegou a 30%. Quer dizer, essa preocupação, a gente está monitorando, né? Como é que a gente está se conectando, porque aquela coisa, veio essa realidade, veio para ficar, como colocou. E a gente viu que dá resultados, gera para toda a cadeia esse círculo virtuoso. Então, aqui é interessante, que aí eu tenho um dado aqui que eu gostaria de destacar. Quando a gente fala toda essa preocupação então, com a sociedade social e com a sustentabilidade, a gente fez uma questão. Quem é o maior influenciador para essa nossa mudança de mindset, para essa consciência, maior consciência com sustentabilidade, né, com saudabilidade? E aí a gente vê que são os nossos filhos. Os filhos são os principais influenciadores. E aqui a gente colocou mesmo 50%, esse dado é global, mas o Brasil é muito próximo, 48% da influência dessa consciência vem com os filhos. Tá? E aí aqui é legal, porque aquele negócio que a gente estava preparando aí para esse nível de consciência para as próximas gerações. E a gente tem um exemplo aqui da Lego, que em 2021, porque como é que eu aqui Lego em 2021, deixa eu colocar aqui só, fica muito claro, ó, começará em 2021 substituir todas as embalagens plásticas para se tornar mais sustentável por pressão dos consumidores infantis. Aqui é só um exemplo que eu queria dividir com vocês, tem vários outros, tá? Mas essa importância mesmo de a gente estar focando aqui nessa nossa nível de conscientização, tá? Perfeito. O próximo Perfeito. slide... Pode colocar. Tá. Aqui só, o que é interessante aqui, eu estou chamando a atenção. Aqui, complementando, então a gente já falou de propósito claro, super importante, a parte da preocupação com a sociedade, né, do que a gente está comunicando, e aqui, essa aqui a gente vai dar um foco maior no S aqui de sustentabilidade. O que acontece? Até pela importância que esse tema surgiu, né? Quer dizer, já surgiu há bastante tempo, mas ficou mais relevante, né? Acentuou-se essa preocupação, essa conscientização com temas vinculados à sustentabilidade. A gente vem, desde 2019, a gente criou clusters específicos, quer dizer, segmentações específicas, para estar acompanhando o percentual, a evolução do percentual dos ecoativos. O que são esses ecoativos? São aqueles que já tomam, são aqueles que são os alavancadores, os promotores de sustentabilidade, tá? Que já usam isso de uma maneira frequente. Essa preocupação, né, ser um agente de mudança, são esses ecoativos. Aqui, então, se a gente for ver, aqui eu tenho os dados 2019 e 2020 global e 2019 e 2020 do Brasil. A gente verifica que os ecoativos, que é a coluninha de baixo, a barrinha de baixo, globalmente cresce de 16% para 20%. Quer dizer, ganhou aqui 4 pontos percentuais, quer dizer, cresceu consideravelmente no mundo. Tá? Essa pesquisa aqui tem vários países, depois tem daqui de embaixo, Europa, Estados Unidos, vários países da América Latina e o Brasil, dentre eles. Dando foco aqui no Brasil, a gente verifica o seguinte, os ecoativos no Brasil também crescem, de 6 para 8, mas aqui a gente vê, estamos numa tendência, mas aqui ainda temos milhões de oportunidades. Tá? Quer dizer, então, cresce... Ótimo, Cris. Então, aqui mas na relatividade, lá cresce 4 pontos, aqui cresce só 2, mas lá cresce 25%, aqui cresce 33%, a gente está acelerando, né? E aqui, Hugo, até complementando, quando a gente verifica, porque aqui é média geral, né? Para alguns atributos, o Brasil, quando a gente fala de resíduos plásticos, de substituições de usar, o consumidor brasileiro, a gente tem 85%, 70% já substituindo, levando suas sacolinhas quando vai fazer compra no supermercado ou numa farmácia.
tem alguns hábitos aqui que aí eu quero comentar, além de informação, a comunicação e de criar esses novos hábitos acabam contribuindo muito. Questões da água é outro que chama muita atenção aqui no Brasil, que é um hábito que já ficou enraizado, de fechar a torneira quando escova os dentes, preocupação na água no banho. Então, quando a gente fala alguns tipos de preocupações, o Brasil já se destaca. Perfeito, Cris. E aí, emendando um pouquinho, a gente está falando da questão financeira, né? E aí há dois itens aqui. A gente também fala da questão financeira, em que o pessoal está atrás de rótulos, dessa questão de sustentabilidade. Hugo, como é que você enxerga essa questão do marketing e do ser genuíno? Porque às vezes tem aquele marketing todo que vai estar falando do produto, enfim, e, puxa, às vezes você não tem nenhum cantinho para o funcionário estar almoçando, né? Ou você não tem uma diversidade de raças, de gênero. Como é que vocês têm visto isso no capitalismo consciente? Bom, o propósito do Capitalismo Consciente Brasil é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Que desigualdades? Essas que você citou. De raça, de gênero, de LGBTI, de PCD, de remuneração, tá? De condições de trabalho. Então, é muito importante que quando a gente tem abordado, né, eu faço parte também de uma consultoria de ESG chamada For Future, quando a gente aborda as companhias e ela fala assim, mas no S não sei o que fazer, dá cesta básica para a comunidade, eu falo assim, qual é o salário, qual é a diferença de salário entre o cara que entra na sua empresa e você como CEO? Me fala, 20, 30, 50, 70 vezes, tá? Aquele salário que você paga para o cara que entra na sua empresa, ele consegue ter uma vida digna e sustentar a família dele? Se isso não for uma resposta, sim, consegue, o teu S está dentro de casa, você já tem que começar lá. Não fica esperando, né, a questão de que, vou fazer uma ação social. Outro dia mesmo a gente estava discutindo, um grande varejista brasileiro estava discutindo, eu não sei, eu faço um investimento, não consigo resolver o problema, eu tenho uma ação social aqui do lado, né, para 25 mil pessoas, olha quantas pessoas eu atinjo. Assim, e quais os cuidados que você tem com seus 80 mil colaboradores? Tá? Então, acho que a grande questão no varejo, né, eu, Sandra, tudo mais, nós estamos aqui todos envolvidos com varejo, a gente diz, tem um antigo, já falecido, mas que eu tive o prazer de conhecer, o Fergal Quinn, que era o CEO da Super Queen, um ícone da Irlanda, e ele tinha um livro chamado Crowning the Customer, né, coroando o rei, né, e o cliente, coroando o cliente. E ele dizia, né, trate o seu cliente como rei, porque é ele que paga as tuas contas. Mas trate o seu colaborador como cliente, porque é ele que cuida do seu cliente. Então, acho que uma das grandes questões que nós temos antes é poder fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei no GPA há muitos anos. E a gente tinha o privilégio de ter uma academia, quadra squash, tudo dentro lá. Eu atravessava a rua na hora do almoço, 1 hora de academia, qualidade de vida, o Abílio sempre foi super favorável a isso. Uma coisa que me chamava a atenção é que todo mundo no vestiário guarda o tênis, né, num saquinho de supermercado, quando os saquinhos tinham marca do supermercado. Nenhum deles tinha um saquinho, nem do Pão de Açúcar, nem do Extra. Algumas vezes tinham do Compre Bem na época do Compre Bem. Todos eram de supermercadinho de bairro. Aquilo, para mim, era um sinal de que o cara trabalhava naquela companhia, mas não tinha grana para poder comprar aonde gerava o lucro dele. Então, eu que sou um cara mais consciente, sempre brinquei aqui em casa, que um bolso esquerdo conversa com o direito. Então, onde entrava o dinheiro, tinha que sair também. Mas isso não é um raciocínio. Então, uma das coisas que a gente também tem que tomar cuidado quando a gente fala de consumo consciente
é não elitizar o processo. Porque quando a gente fala de consumo consciente, por exemplo, a pessoa incorporou nos seus ganhos lá, quando melhorou a sua renda, iogurtes. E agora não consegue desincorporar mais, vai mudando de marca. Isso não é consumo consciente. Isto é falta de grana. Eu preciso adaptar a minha realidade. Tem gente que... Eu fui presidente das Sendas no Rio e tinha dias por produto. Então, a quinta-feira era o dia da carne, extremamente famoso. E o meu principal concorrente era o Guanabara, que era muito forte no Rio de Janeiro. Se fazia fila de 50 pessoas, levava um banquinho, O pessoal levava banquinho, levava etiqueta adesiva, pedia para o açougueiro cortar a carne da quinzena inteira, ou do mês inteiro, ou da semana inteira, guardar em pacotinho, ela já ia etiquetando, porque carne é um produto caro e raro. Então, quando você fala assim, pô, mas a pessoa é consciente. Não, ela é economicamente consciente, mas não necessariamente ela trata de um consumo consciente. E é muito importante isso, porque a gente não pode separar que só as pessoas que têm efetivamente poder aquisitivo podem exercer uma consciência não pelo bolso, mas sim pelos ingredientes que tem lá. Eu acho que a grande questão é como a gente consegue combinar os dois. Quando o produto que for mais qualificado, como a Cris falou, orgânico, natural, não tiver conservante, ou como o Wellington falou das galinhas, esse produto seja economicamente viável também para quem não pode. Hugo, mas assim, como é que a gente muda mindset? Porque você está comentando até de levar para os CEOs, os diretores, enfim, e aí as pessoas veem, olha, estou ajudando essa comunidade toda. Como é que a gente muda o mindset? Porque às vezes o pessoal está tantos anos no automático, né, e pensando dessa forma, que está ajudando e não enxerga o próprio jardim. Como é que, enfim, está acontecendo isso? São coisas, às vezes, estruturais, né? Acho que todos não, mas muita gente conhece aqui um famoso autor chamado Stephen Covey, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele parte de um princípio que você efetivamente tem que repetir algo durante 27 vezes para ele virar hábito. Como ele chegou aos 27 vezes, eu também não sei, e nem sei se é verdade. Mas a grande questão é que você precisa ter isso, primeiro, intrínseco no seu negócio. A gente diz, por exemplo, em liderança consciente, vamos dizer o seguinte, como é que se muda uma empresa, Sandra? Tá? Pela liderança. Mas os jovens, os colaboradores, tudo mais. Uma coisa é uma panela de pressão que está ali em fervura, em ebulição, né? Que se você tirar a tampa pode explodir. A outra é que esses caras, principalmente, acho que a Cris falou dos filhos, né? A vantagem da geração Millennium e Z, né? Agora a Alpha, né? Que é depois de 2010, tá chegando, é que essa turma veio com o chip do propósito instalado no cérebro já ativado. A gente não teve que, a gente teve que ativar na porrada, certo? Então, como é que a gente foi acontecer essa questão? E eles estão efetivamente provocando isso. Então, quando você diz assim, poxa, eu vou evoluir, eu vou mudar a companhia. Quem muda são os líderes. Os líderes dão o tom de toda a orquestra. Então, se você... Porque lembra o seguinte, as empresas são reflexo da sua gente. E a sua gente é reflexo dos seus líderes. Então, se os líderes querem mudar a empresa, tem que começar a mudar a si mesmos. E o que a gente viu durante a pandemia é que o walk the talk, né, está cada vez mais explícito e verdadeiro, né? Porque aquelas empresas que diziam que tinham propósitos, diziam que tinham valores, e a primeira questão que fizeram foi salvar o seu caixa demitindo as pessoas, tá? Todos aqueles penduricalhos na parede caíram. Né? Perfeito. Então, o que precisa efetivamente mudar para a consciência é isso. Agora, na consciência do indivíduo,
é mais complicado. Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Né? Como é que eu faço gerar propósito para as pessoas cujo único propósito hoje de 64 milhões de brasileiros é achar algum dinheirinho para poder comer alguma coisa hoje? É difícil. Perfeito, Hugo. Eu vou agora jogar a bola para o Wellington. Tem uma pergunta aqui da Camila Nunes, Wellington. Está falando de muitos e-commerces ainda não possuem esses diferenciais, né, que a gente está falando, os mencionados lá dos rótulos, enfim, os ingredientes disponíveis e tal. Como é que eles podem passar a disponibilizar isso para o consumidor final, né? Porque, enfim, hoje o número de e-commerce, enfim, as transações aumentaram bastante, né? Sim. Eu estou ainda digerindo a explicação do Hugo. Maravilhoso. Muito bom, não é porque a gente aqui é painelista que a gente não está tendo um aprendizado muito grande. E, assim, eu queria, antes de responder a pergunta, concordo plenamente. Eu acho que, assim, a gente fez um esforço grande durante o período de pandemia para segurar todo o nosso time, né? E a gente não tem que falar isso com orgulho. Eu acho que a gente tem que falar isso como obrigação. Né? Eu acho que é uma obrigação nossa que, no fim, né, o walk the talk, talk the walk, né? Porque senão fica vazio, né? E a gente tem essas superficialidades, né? E eu, talvez já começando a entrar na resposta da pergunta, uma das coisas que a gente também vê acontecendo é assim, existe uma demanda por informação, por transparência, por diferenciação, mas às vezes a gente vê que tem um gap grande entre ter a informação e deixá-la transparente. Né? Então, muitas vezes a indústria cria aquele conteúdo, mas ele não está disponível de uma forma com que o consumidor final consiga entender. A gente acabou criando uma funcionalidade na plataforma lá para isso. Por exemplo, tabelas nutricionais. É difícil a leitura, eu sei que existem dificuldades por conta de embalagem, não ter espaço, é difícil a leitura, é difícil o entendimento, é difícil a comparação. Inclusive, a função que a gente criou é que a gente padroniza, independente da marca, as tabelas nutricionais, a gente deixa todas no mesmo formato para todos os alimentos. E aí, entrando especificamente na pergunta, assim, existe um processo de captura, né, de informação. E talvez a analogia que eu colocaria aqui é o seguinte, né, o fato de você ter acesso à informação não quer dizer que você consiga consumi-la. Tá? Parece contraditório, mas é assim, ó, você entra numa livraria, você teve acesso à informação, tá tudo lá. Agora, você não consegue consumir aquele monte de informação. Então, a tecnologia vem para ajudar isso. Né? Então, assim, eu dei o exemplo um outro dia, né? Assim, eu entro no supermercado e quero saber qual água mineral tem lítio. Meu, tenho 15 marcas de água mineral, várias embalagens, eu vou ter que ler todos os rótulos? Posso ler todos os rótulos e vou descobrir as águas que têm lítio. Tive acesso à informação? Tive acesso à informação. Mas eu não posso ficar 5 horas no supermercado lendo rótulo de água mineral. Tá? Então, a tecnologia te ajuda a isso. Então, você vai lá e entra, produto, água mineral, componente, lítio. 3 segundos você acha com tecnologia. Tá? Então, a tecnologia ajuda as empresas a levar esse conteúdo até o consumidor final. Agora, isso tem que ser uma evolução do processo na cadeia de suprimentos. Né? É a indústria, é a tecnologia que leva esse conteúdo da indústria de maneira estruturada, organizada, transparente, entendível até o varejo, e o varejo, por sua vez, também fazer isso chegar no consumidor final. Tá? Então, você ter dispositivos, websites, tecnologias para que o consumidor consiga buscar essa informação. E a gente tem que lembrar que, assim, a gente sempre foi induzido ao consumo de alguma forma, né? Então, a celebridade ia para a televisão, para o canal aberto, fazia propaganda, todo mundo ia lá e consumia, né? Então, por mais que a gente tenha a leitura de rótulos e tudo mais, a gente tem que ver que
essa influência, ela mudou de uma influência em massa para micro-influenciadores. Então, alguém, por exemplo, se o Hugo for lá, né, ou a Cris for lá, que aqui, notadamente, né, as pessoas que estão aqui sabem que são pessoas de conhecimento, postar alguma coisa sobre algum produto, elogiando ou criticando, você criou uma micro-influência. Em quantas pessoas? Nas pessoas que estão nesse webinar. E aí? E aí que hoje isso acontece milhões de vezes, todos os dias, em vários lugares. Então, essa informação, ela tem que chegar de uma maneira muito transparente, porque a microinfluência fugiu do controle. Fugiu do controle. Então, assim, eu contratava a celebridade, colocava em horário nobre e ele falava o que eu queria. Inclusive, ele concordando ou não concordando. Né? E voltamos aí ao propósito, né? O cara tendo ou não propósito, né? Agora não, os micro-influenciadores eles são muito mais ligados ao propósito e a comunicação não tem controle, né? Óbvio, tem marca que paga influenciador? Tem, é uma forma legítima de você fazer publicidade, mas a coisa espontânea também existe de uma maneira muito forte, tá? Então, as marcas têm que se preocupar muito com a transparência, com uma comunicação clara, abrangente e usar a tecnologia para isso, né? Porque às vezes a boa informação fica escondida, porque ela não consegue acessar a informação, por mais que ela esteja disponível. Né? Ué, então aproveitando aí, e aí Uhum. eu jogo para todos vocês, Camila Nunes também faz uma outra pergunta aqui. Depois, Luiz Ricardo Dutra, eu passo para a sua, mas a Camila pergunta o seguinte: assim como as indústrias, varejos devem satisfazer o consumidor consciente, vocês acreditam que a indústria e varejo também podem conscientizar o consumidor que ainda não é consciente? Quem quer responder? Eu começo dizendo o seguinte, Camila, obrigado pela pergunta. Você, para poder influenciar, precisa ter a licença dada pelo influenciado de que a sua informação é relevante para ele. Então, o que a gente tem trabalhado no capitalismo consciente não adianta tentar catequizar, modelo de vara de marmelo, certo? Ou você faz ou toma na mãozinha, tá? Precisa ser um trabalho de construção, né? O que os americanos chamam de building blocks, né? Eu vou construindo até o momento que efetivamente, por meio muitas vezes do que eu prego em cima dos meus propósitos, dos meus valores, do que o meu colaborador fala, da relação que eu tenho com o meu fornecedor e do papel constante que eu mantenho com o meu cliente, eu ganho a confiança dele. Acho que, como o Wellington falou, uma coisa muito importante, todos nós, se você tiver uma pessoa que segue você em qualquer mídia social, você é um influenciador, ponto. Então, você precisa ter muito cuidado com o que você diz. As empresas, por muito razão, por não terem propósito, deixaram de ser influentes. Acho que todos nós que estamos nesse grupo aqui lembra que estudos do e-commerce diziam que os likes ou as estrelinhas, né, que um outro cliente colocava, que você nunca viu, você acreditava mais do que na recomendação da própria empresa. Por quê? Porque a empresa era vocacionada para um capitalismo de acionista, ou seja, o máximo retorno possível às custas dos outros stakeholders, inclusive a sua de consumidor. A partir do momento que você começa a ter uma relação com empresa consciente, que cuida todos esses stakeholders de forma equânime, você passa a ter mais confiança de que aquilo que ele fala é o famoso walk the talk. E a partir daí, sim, ele te dá a permissão de você influenciá-lo. Esse é o que, como eu vejo as empresas evoluindo para esse processo. Gostaria de ouvir os outros. Eu queria contribuir também, Camila, com as informações que a gente tem do consumidor. É muito interessante a gente trabalhar para
transformar aqueles que não têm essa preocupação nos conscientes, como a gente falou daqueles ecoativos, eu acho muito com exemplo, com informações, com fatos o que funciona. Quando a gente sabe que existe aquela preocupação com aquelas tendências, isso que a gente está colocando com produtos que ou produtos orgânicos que fazem bem para a gente, para o meio ambiente, essa visão mais holística, e você contextualiza que isso funciona e que está ajudando, como exemplo que eu dei, é aquela parte dessa preocupação, esses hábitos que a gente criou, tanto de substituição de sacolas plásticas, como a parte de água, e a gente comunicando, educando, informando que aqui com fatos, com dados, isso, que aí também tira aquela ideia, isso... Então, a gente coloca isso aqui dá resultado, isso aqui está mostrando que quem já está praticando, para justamente gerar reflexão, eu acho, por que eu não posso? Ainda mais quando a gente fala atitudes que não impactam o bolso. Porque, como o Hugo comentou, tem algumas coisas que às vezes não dá, porque é limitação financeira. Mas quando são atitudes que dependem só de uma iniciativa, que pode todo o nível socioeconômico agir, então, se a gente comunicar bem e educar de maneira simples também, porque às vezes a gente cria, tanto como o Wellington comentou, com esses milhares de SKUs, de itens que a gente tem, que são lançados anualmente, a pessoa até se perde, né? O que é bom, o que é ruim, né? E, então, eu acho que a gente comunicar e educar, e por fato, dizendo isso aqui está dando resultado, e colocar para a pessoa refletir, porque eu acho também esse nível de conscientização é uma construção. Então, colocar na pauta por que eu não estou fazendo ainda. Né? Perfeito, Cris. Até Perfeito. também tentando contribuir, acho que o desenvolvimento desse raciocínio aqui, né? A Cris falou sobre a construção, os building blocks, como o Hugo falou. Varejo é uma operação complexa, né? Eu geralmente falo, acaba caindo nesse ponto nas conversas que a gente tem sobre varejo. O volume de clientes é altíssimo, a logística é complexa, o número de produtos, a urgência, a concorrência é extremamente forte. Então, o varejo vive um ritmo muito frenético, né? Mas tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Tem que estar atento à exigência do consumidor e tem que estar atento, como eu falei no outro caso das marcas, estar à frente do consumidor, né? Talvez olhando o que está acontecendo nos seus pares, na concorrência em outros países, e trazendo isso com antecedência para cá, antecipando eventualmente mudanças de comportamento que vão acontecer no seu local. A gente vê que o varejo brasileiro, também comento com frequência, é um varejo moderno, né? Se a gente compara com outros países, é um varejo que nas suas estruturas, nas suas instalações, no seu mix de produto, ele é moderno, salvo algumas questões, mas comparáveis aí a varejo dos Estados Unidos e da Europa dentro dos formatos que a gente tem. Então, eu acho que o varejo tem que se preocupar muito com os seus canais de comunicação. Acho que construindo em cima do que a Cris falou. Os seus canais de comunicação têm que ser muito eficientes, né? E os programas de fidelidade, eu acho que não conseguiram atingir isso na plenitude. Eu acho que é uma grande oportunidade com o e-commerce de você começar a trazer perfil, né? No e-commerce, você está identificado, né? Eu sei quem é a Sandra, né? Sei a frequência, sei o que ela compra, sei o gosto dela, sei o ticket, provavelmente sei onde ela mora, né? Então, eu acho que existe uma condição muito favorável para fazer essa construção, né? Olhando principalmente agora com o e-commerce, onde praticamente está todo mundo inserido, né? Perfeito. E aí eu vou jogar uma pergunta, Hugo, que é para você, do Luiz Ricardo Dutra, que como você enxerga o impacto dessas ações que as empresas tiveram durante a pandemia, demitir funcionários para salvar caixa, entre outros, nesses rankings que refletem a satisfação dos colaboradores, como, por exemplo, um Great Place to Work? Bom, primeiramente, Luiz, queria agradecer a sua pergunta e dizer o seguinte: longe de mim romantizar que numa crise você não precisa demitir.
Então, vamos começar pelo outro lado. Quem aqui desse grupo, nós estamos com 90 pessoas, já tivemos 94, já foi demitido na vida? Eu já fui 3 vezes. E nunca cheguei em casa, eu tenho 3 filhos, cheguei para o meu caçula e falei, bichão, tu vai ter que pegar o caminho da rua porque eu não vou conseguir mais te sustentar, certo? Então, da mesma maneira que a gente cuida da família e chama todo mundo e fala assim, ó, ferrou, não tem mais grana, vai encolher. Se todo mundo fizer um sacrifício, a gente divide a dor por mais de um. E nesse momento do sacrifício, a gente passa pelo momento difícil juntos. As empresas têm que pensar nisso. Eu recomendo profundamente no nosso site Capitalismo Consciente, que eu li chamado Todos São Importantes, que é uma aula. O capítulo 6 fala da crise de 2008 nos Estados Unidos. O Bob Chapman, que tem um conglomerado de 148 empresas e fatura 3 bilhões de dólares, conta como viveu a crise lá. Depois teve várias lives no ano passado sobre a crise do Covid-19. E o conceito, basicamente, é esse. Por sorte, lembrem-se que pela primeira vez o governo decidiu criar uma possibilidade da gente, graças à reforma tributária, flexibilizar a remuneração das pessoas. E até o governo foi bonzinho demais complementando isso. Isso não tem em outros países, complementando a renda. Então, a partir disso, Sandra, indiscutivelmente, as companhias deixam de ter só o discurso de devolver para o acionista, como tem que devolver para todos nós contribuintes, porque foi com o nosso dinheiro de impostos que o governo ajudou essas empresas. Então, eu passo a ser um stakeholder dessa empresa também, mesmo que eu não tenha uma relação comercial com ela. Nesse momento, o que eu digo é, primeira coisa que o cara tem que fazer, cuida das pessoas. Cuide das pessoas, porque são as pessoas que cuidam da empresa. Então, cuide das pessoas da melhor maneira possível. Chama o pessoal, faz o aperto juntos, sacrifica, dê o exemplo. Se você ganha 70 vezes mais do que a base do seu salário, certo? Corta seu salário pela metade ou por um terço durante o período da crise, porque esse diferencial vai salvar o emprego de muita gente. Esses são pequenos exemplos. E se realmente, depois que você cuidar disso, você tem que cuidar da gestão da companhia. Se você não conseguir cuidar da gestão da companhia, a companhia vai quebrar. Então, você tem que cuidar do caixa realmente da companhia. Mas tem vários outros ajustes para fazer. E não podem ser unilaterais. Eu tenho exemplos claros de empresas que, de um lado, pegam os fornecedores, quanto menor possível, espremem ele, certo, ao máximo, e dizem assim, não te pago em 180 dias, tudo mais. E tem outras que chamam os fornecedores e falam assim, deixa eu ver o seu sistema de caixa. Quem é que está mais apertado? Quem que eu tenho que pagar? Quem que eu deixo de pagar? Eu conheço várias empresas que, durante o processo, fizeram isso. Indiscutivelmente, respondendo à sua pergunta, então, no final, empresas que cuidaram das pessoas e cuidaram da gestão têm governança forte. Por causa disso, essas empresas serão naturalmente melhor avaliadas pelos seus colaboradores no Great Place to Work. Tá? E, com certeza, sobem, melhoram ou mantêm o seu ranking, porque o grau de comprometimento, de transparência e de vulnerabilidade é muito importante. Uma coisa que a gente não falou aqui, né, é que para você chegar a esses produtos mais qualificados, tem que inovar. E inovação só acontece no ambiente de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É o que a Cris falou dos filhos. Quando a gente não tem medo de errar, tentando acertar. Perfeito. E tem mais uma pergunta aqui, é o Carlos da Dinamarca. Eu tenho acompanhado de longe o que tem acontecido no Brasil e me parece que muitas empresas têm está cada vez mais aderindo ao movimento do ESG. Penso que cada um vai implementar o ESG de uma forma e vão acabar funcionar. Enfim, minha questão é como ter certeza de que isso não vire um movimento just for now, just for show, ou seja, que as empresas comecem a aderir o movimento somente para look good.
Vocês falaram do Walk the Talk, existem indicadores, NPS, enfim. Eu não quero polemizar, até porque eu conheço bem o Carlos, né? Eu não quero polemizar. A gente já fez algumas lives juntos. Eu acho que ele fez de propósito, Igor. Ele é da Evolve, mas eu não quero polemizar, não quero, como é que chama, concentrar a resposta dos outros. Mas, indiscutivelmente, por isso que eu digo que o ESG devia ser GSE. Porque sem uma governança, o S vai ser social washing e o E vai ser greenwashing. Tá? Então, realmente vai fazer isso. Só que você pode enganar, né, vários por pouco tempo. E você não pode enganar por muito tempo. E a penalização deste engano de hoje, com a elevação... Como começou? Qual a razão desse nosso live aqui? A elevação da consciência do consumidor. Então, este consumidor mais consciente, e diria mais, os talentos das empresas mais conscientes, tá? Não vão permitir que isso seja apenas uma maquiagem, tá? E vão derrubar. Então, quem não tiver, a gente vai ter muita gente entrando na moda, com certeza. São as 3 palavrinhas da época, do momento, tá? Agora, quem não entrar com uma governança firme vai esmorecer, vai fracassar, vai fraquejar e a empresa vai ter um revés maior do que se não tivesse feito nenhuma ação de ESG. Eu queria tentar contribuir também com a resposta, assim, até usando algo que o Hugo falou anteriormente, de inverter a sequência da sigla, né? Começando pela governança. Acho que a governança, e aí tentando responder a pergunta sobre indicadores, né? A governança a gente tem que começar com melhores práticas, né? Eu acho que a gente no Brasil tem excelentes escolas de administração, boas práticas, onde a gente consegue implementar e criar sistemas de controle, né? Conselhos, métricas e assim por diante, muito debatidas. Quando a gente vai para o social, também apanhando um pouco em algumas coisas que o Hugo falou, eu acho que o social começa dentro de casa, né? Eu acho que as pessoas pensam muito, vamos fazer alguma ação social, né? Vou olhar lá para fora. O social tem que começar com um bom ambiente de trabalho, com transparência, com respeito aos funcionários, liderança pelo exemplo. Eu digo até que respeitar o horário da reunião, né? Marquei a reunião com os caras, eu sou o líder, eu chego lá no horário, entendeu? Não vou deixar as pessoas esperando. Às vezes as pessoas pensam talvez que eu chego no horário porque eu sou rígido com o horário. Na verdade, assim, eu gosto de chegar no horário para respeitar as pessoas que estão lá, né? Então, aí, falando de métrica, né, para ser preciso na resposta, a gente usa o eNPS, né, que é um NPS interno, onde a gente roda a cada 3 meses e dá a oportunidade, estende um pouquinho isso, não fica só no NPS, mas dá a oportunidade de colocar comentários. Eu acho que mais do que ter a métrica é você ter o plano de ação e agir mesmo, resolver ou responder dizendo, olha, isso eu não consigo melhorar, não consigo fazer, isso eu vou fazer dessa forma e fazer, né? De novo, a gente volta para o walk the talk. Sob o ponto de vista ambiental, assim, dentro da minha experiência, eu nunca tive num contexto que eu tive que ter uma preocupação muito grande com isso, por ser uma área de tecnologia, mas já promovi ações dentro da minha experiência como gestor. Agora, existem sim métricas, né? Mas vamos voltar de novo para a governança. A coisa tem que estar vinculada a um propósito, porque senão o funcionário percebe, a sociedade percebe, todo mundo percebe, né? Percebe que aquilo pode ser algo vazio e aí você vai ter, ao invés de uma promoção da tua marca, você vai ter um dano à sua marca, né? Porque ninguém topa viver com falsidade. Vamos voltar ali, por exemplo, né? As pessoas confiam mais nas 5 estrelinhas de um consumidor do que na propaganda da própria marca, né? Então, aqui é muito mais uma exposição do meu pensamento do que necessariamente uma questão acadêmica, vamos dizer assim, né?
O Carlos ainda está, eu acho que é o Carlos, enfim, porque tem gente que não renomeou, então ainda está a Sandra Takata. Aqui tem um comentário falando que aqui na Europa, nos Estados Unidos, o Glassdoor é muito utilizado. Já é bem fácil ver como as lideranças atuam dentro das empresas, né? Ele funciona como um reclame aqui para os colaboradores dentro das empresas. Falam sobre transparência de salários, como as lideranças se comportam, enfim. Acho que é uma dica aí para todo mundo, enfim, pensar nisso. E aí eu vou falar... indicadores, só, Sandra, só para falar, um dos indicadores que a gente usa para identificar as empresas humanizadas naquela pesquisa que eu citei é o Glassdoor, que era o antigo Love Mondays, tá? Ótimo. Então, era o antigo Love Mondays. Ótimo, legal, ótimo. E aí, enfim, eu vou fazer só essa última pergunta, porque agora a gente está no final e a gente ultrapassou até um pouquinho, mas a pandemia acelerou a pandemia acelerou muito o consumo via delivery. Quais são medidas táticas e estruturais que nos ajudem a garantir o tema ESG seja considerado ao tratarmos desse serviço, muitas vezes negligenciado por empresas e consumidores? Cris, Hugo, enfim, o que vocês querem? Eu acho que primeiro tem os dois lados, né? O consumidor, ao buscar muitas vezes uma facilidade, um conforto, mas muitas vezes também uma absoluta necessidade, porque não consegue sair para comer ou para fazer suas compras, passou a usar demais o delivery. Eu adorei outro dia, eu ia tirar uma foto e postar nas minhas redes, mas foi tão rápido que eu não consegui. Um entregador que tinha assim na sua mochila, escrito assim, né? Estou arriscando a minha vida para que você não passe fome e eu também. Então, aí já tem um social importante do ESG nessa questão. A outra é as empresas terem consciência de que esse modelo tem um impacto na sua pegada de carbono muito maior, porque ela é extremamente fracionada. Antes eu levava um caminhão para uma loja, outro eu levo. Vários varejistas estão transformando lojas em dark stores, né? E com isso fazendo com que suas entregas no last mile seja menos custoso. Eu faço um transporte grande e pequenas entregas, né? Vários restaurantes e lanchonetes desenvolveram embalagens cada vez menos descartáveis, né? A gente fica tem algumas que a gente fica com dó de botar para reciclar, de jogar fora. Mas cuidado, não existe jogar fora, né? Porque o planeta é um só. Ótimo. Né? A gente joga dentro de casa. Então, é questão de reciclar. Eu acho que o conceito de reciclagem é importante. Então, como conciliar? Acho que a pergunta do Neymar é muito importante, é como conciliar. Do lado das empresas que pregam ESG, tem que cuidar com o seu packaging, tem que cuidar com quem contratam para entregar, tem que cuidar com a questão da sua pegada de carbono, tem que cuidar com a questão do custo justo de fazer esse serviço, né? Então, tem várias questões sobre o ESG, como diz o Wellington, começa dentro de casa, né? Para você trabalhar com isso. Então, muito mais, por exemplo, você, Sandra, que está nos supermercados, a gente sabe que os varejos que assumiram delivery, né, passaram a ter mais gente, contrataram 10, 20, 30, 40 pessoas, às vezes, dentro do chão de loja para fazer essas várias separações. Mas até aí entra o S também de conscientização e formação dessas pessoas, né? Para que o cara faça um pedido numa mostarda Dijon e não vá a uma mostarda Sica, antiga Sica, né? Uma Helmas, né? Ou seja, porque assim, é tudo mostarda. Não, não é tudo mostarda. Então, essa questão é importante. E aí também entra o impacto que a gente falou da Cris e do Elton. Consumidor consciente exige que aquele produto daquela marca seja separado e entregue, né? Posso complementar aqui, Sandra? Que manda ver, Cris. Uma informação que é bem legal, porque que nessa jornada mais complexa, que a gente cada vez vai colocando mais ex, que não é como essa multicanalidade que acentuou-se completamente com a pandemia do delivery, e-commerce, a gente verifica também, tem um dado seguinte,
cada vez a gente tem essa proliferação nessa jornada de compra dos pontos de contato. Foram milhares, né? Que a gente fala hoje, a jornada é formato peixe, como ele comentou que bem, né, com aquela necessidade, depois ter milhões de pontos de contato, até ele comprar o produto e depois falar da reputação da marca, como é que ele se sentiu com o produto. Aí a gente também tem um monte de coisa para estar explorando, as empresas estão entregando o que eles se propuseram, está ligado ao propósito dela, que aí a gente vai verificar que essas empresas estão entregando, tem um nível de preferência do consumidor muito maior. E outra informação que eu acho que é interessante, até no nível de preferência, indo além do NPS, é também em termos de analisar esses pontos de contato. E aqui muda muito de categoria para categoria. Quando a gente está falando de um eletroeletrônico, quando está falando de um alimento, de uma bebida, e a gente ter essa consciência de onde a gente está jogando, quais são aqueles pontos de contato. E a gente tem na nossa base de dados que 20% dos pontos de contato respondem por 80% dos impactos. Então, por que é interessante? Porque hoje, às vezes, tem coisas que a gente sabe que vai ter que jogar, que é bom ter. Mas desses 20% que estão aliados com o nosso propósito, vão voltar lá, com o DNA da nossa empresa, esses a gente tem que ser muito bom. Então, eu acho que até essa reflexão que a gente vai ter, que também fica aquela coisa, tem que jogar em tudo que é lugar, não, então temos que priorizar, e nisso, nessa cadeia que a gente já comentou aqui, né, da complexidade, da internet, tecnologia, todo mundo tendo voz, a gente tem que ter esse cuidado nesses principais pontos de contato. Nesses, a gente tem que entregar muito bem o que a gente se propôs. E é o que o Hugo está falando também, do outro lado, do building blocks também nesse caso, né? Eu queria trazer a resposta para essa pergunta de uma outra ótica, talvez adicionando um questionamento até. Nós temos na gestão, geralmente, uma busca por fazer uma gestão com base em dados, né? E a gente sempre foi muito pobre no Brasil de estatística, de dados e tudo mais. Saiu um estudo, acho que foi semana passada, uma reportagem semana passada, de que por conta da redução da poluição em São Paulo, 800 pessoas não perderam a vida por causa da poluição. Então, no mínimo, da gente dar uma paradinha e pensar, será que eu fazer delivery não é melhor do que ter tanta gente vindo de carro fazer compra? Ou ir no supermercado? A gente não tem esse número, a gente não sabe, né? Então, assim, eu acho que pela velocidade que as coisas aconteceram, ninguém pensou, vou pensar em ESG sob o ponto de vista de que agora vai aumentar meu delivery e talvez isso aumente ou impacte em algum indicador social, ambiental, alguma coisa dessa natureza. Mas a verdade é que a gente não sabe, a gente nem sabe se isso teve um impacto positivo ou negativo. Então, eu acho que a gente precisa, assim como gestor, pensar no dia a dia, né? Preservar a marca, a empresa, dentro do nosso propósito, mas a gente precisa também, como talvez colegiado aqui de gestores, através de institutos como Capitalismo Consciente, a própria Kantar, que traz informações valiosas, a gente pensar nessas coisas com mais profundidade e trazer mais informações para a gente conseguir fazer uma gestão mais precisa. Porque às vezes a gente pode entrar no modismo, né? Para atender uma sigla, atender algo que talvez não tenha uma raiz profunda, né? A gente infelizmente vive muito isso, né? Vou puxar para um outro lado para tentar explicar. Transformação digital. Super discutido por conta de e-commerce e tudo mais. A coisa foi tão banalizada que hoje você entra numa palestra e começa falando de transformação digital, as pessoas já desligam a câmera, já põem no mudo, você já viu que o cara perdeu interesse, entendeu? É porque ele já domina o assunto? Não, não é porque domina o assunto. É porque eu acho que ninguém dominou o assunto. Então, a gente não se aprofundou o suficiente. Eu acho que o ESG corre esse risco, né?
que foi até parte da pergunta, da gente ir com muita sede em fazer essas coisas e talvez não fazer com propriedade e daqui a pouco a gente cansa, né? As pessoas cansam. Eu acho que a questão dos créditos de carbono começou com um conceito bem interessante e sofreu um pouco disso no caminho, né? Então a gente tem que aprofundar mais, né? Estudar mais as coisas, dar respostas profundas para as pessoas, né? E talvez aí a gente volta lá para os building blocks, porque construir moda é fácil, né? Seguir o seu propósito à risca é difícil, né? Então, essa seria a minha contribuição aí nessa pergunta e aproveito já para agradecer as perguntas que foram feitas. Ótimo. Eu queria agora finalizar, foi muito boa todas as discussões, as pontuações que, enfim, os participantes fizeram, vocês todos, Hugo, Cris, Wellington, e, enfim, acompanhem também o pessoal da Simplus, o pessoal da One World Thinking, vão continuar pelo menos 2 vezes por mês montando vários debates nesse sentido. Obrigada para todo mundo, tenham um bom dia e até mais. Pessoal. Muito obrigado, pessoal. Estou vendo ainda um monte de Sandra ainda aqui, ó, dando tchau. Obrigada, Sandras, né? Ótimo. Eu não sei, Sandra, você vai querer fazer um wrap-up? Ou marcamos em uma outra ocasião? Pode ser, se vocês tiverem